1 Coríntios capítulo 10. Nós vamos fazer uma leitura até o verso número 13, de 1 a 13. Depois nós estaremos meditando em alguns versículos. Diz assim: pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar foram batizados por Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, que bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram feitas por exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos ao Senhor, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe que não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, mas antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. Amém? Os irmãos compreenderam o que o apóstolo está dizendo aqui? Ele disse assim, deu vários exemplos de como a nossa vida deve ser hoje, baseado nos fatos que aconteceram com Israel quando estava caminhando no deserto. Então ele começa dizendo assim, no verso número 1, que todos os nossos pais, quer dizer, os antepassados lá, os irmãos se lembram quando Moisés tirou o povo do Egito? O mar se abriu e eles passaram pelo mar, se lembram? E depois que passaram pelo mar, tinha uma nuvem que onde a nuvem se movia, onde a nuvem se movia, eles teriam que se mover também. Aquela nuvem durante o dia fazia sombra, e durante a noite aquecia eles no frio do deserto. E ele compara que aqueles que passaram pelo mar, ele compara como sendo o batismo nos dias de hoje. Então ele diz assim, todos foram batizados ali quando eles saíram. Por isso que nós, quando uma pessoa decide sair do Egito, ou seja, sair do pecado, ter uma nova vida, então precisa ser batizado. Todo o povo de Israel se batizou, ou seja, quando eles passaram pelas águas, eles foram como sendo batizados. Depois aquela nuvem que os seguia é como depois o próprio batismo no Espírito Santo. É o que protege, é o que dirige, é o Espírito Santo que nos dirige. E na época, lá, aquela nuvem que dirigia. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está comparando. É mais fácil entender como as coisas são hoje, se lembrando de algo que aconteceu no passado. As pessoas podem olhar uma nuvem e ver uma nuvem se mover. Agora imagine aquela nuvem de poder dirigindo as pessoas.
Hoje é o Espírito Santo que é esta nuvem, é Ele que nos dirige. E nós podemos olhar para cima, não tem nenhuma nuvem aqui na minha cabeça agora, né? Mas o Espírito Santo está em nós, nos dirigindo na verdade. É Ele que contende conosco quando alguma coisa não está bem. E fala que todos comeram do mesmo alimento espiritual, eles beberam da mesma bebida espiritual, só que nem todos, ou seja, a grande maioria absoluta dos que saíram do Egito, eles não conseguiram chegar na terra que o Senhor havia prometido. E essa passagem que está aqui no Novo Testamento está chamando a nossa atenção, porque muitas pessoas acham que pelo fato, olha, eu já aceitei Jesus, já fui batizado e vou entrar nos céus, que no caso do povo antigo seria a terra prometida. E esse texto está falando o seguinte, olha, cuidado, porque não é bem assim. Por quê? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, que foram prostrados no deserto. Então, ele ainda diz assim, deixa bem claro, não tem nem que explicar muito essa passagem. Ele diz assim que essas coisas foram feitas para exemplo, a fim que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Então, eu coloquei aqui quatro pontos, ou 4 coisas que eles fizeram ali no deserto que trouxe grande problema para a vida deles. No verso número 7, seria o ponto número 1, ele disse assim, não vos torneis idólatras, conforme o que está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E aí foi interessante, quando fala de idolatria, na nossa mente vem logo uma imagem, não é isso? Mas ele está falando que o povo estava idolatrando, sabe o quê? A vida que eles tinham lá no Egito, a comida, a bebida, porque quando nós vamos ler o texto, eles estão reclamando que, poxa, lá no Egito, nós comíamos carne, nós comíamos, tinha verdura, tinha fruta, aqui esse maná, e eles estavam constantemente reclamando daquilo que Deus estava dando para eles, que era uma maná, uma comida que vinha do céu, e o povo constantemente olhando para trás. E isso daí Deus chamou de idolatria, porque eles ficavam o tempo inteiro idolatrando, na verdade, o Egito, pensando naquelas coisas que já tinham passado. E depois ele diz assim, não, nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. E então era para não tornar idólatra, ou seja, ficar cultivando as coisas que se fazia antes de uma vida com Cristo. E depois não se prostituir. Quando nós falamos em prostituir, não significa somente como nós falamos do projeto Resgate, resgatar aquelas que estão praticando a prostituição. Quem se deita com uma pessoa que está na prostituição, torna-se prostituta, junto com ela. Então, o pecado não é só por ser a mulher, é quem está tendo essa vida sexual desregrada. Porém, fala que por causa da prostituição, 23 mil pessoas morreram em um dia. Como assim? Bem, se os irmãos forem olhar a história, não precisa olhar agora, mas os irmãos podem anotar aí para ler em casa, Números, o capítulo 25, de 1 a 18. Olha como é interessante, eu vou contar para os irmãos essa história. Quando o povo de Israel havia saído do Egito, então pense, estava todo mundo alegre, feliz, não somos mais escravos. E no começo, é tudo muito bom quando você, às vezes, muda de cidade, muda de lugar, né? Mas depois começam os problemas. E quando o povo, eles estavam caminhando, tinha uma região chamada de Moabe. Ali moravam um povo,
os moabitas. Israel falou o seguinte, olha, eu não vou nem passar no meio desse povo, mas eu vou dar a volta, vou passar pelo contornando, ficou até um caminho mais longe, mas deixa eu passar em volta desse povo e seguir adiante. Mas os moabitas, eles ficaram um desejo de que o povo de Israel fosse destruído. Então, o rei dos moabitas, Balaque, ele contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Ele contratou um profeta, Balaão. Ele falou assim, olha, quando o povo de Israel for passar, você vai levantar a mão e você vai amaldiçoar. E você vai receber por isso daí. E Balaão falou assim, está feito. E foi. Só que, quando ele foi, pegou o jumento dele e foi para amaldiçoar Israel, de repente o jumento empacou ali. Não dava um passo para frente. Aí ele pegou o chicote e começou a bater. Ele bateu a ponto do jumento fazer, sabe o quê? Olhar para ele e falar, oi, por que você está me batendo? O jumento falou. Os irmãos podem pensar assim, mas que história mais absurda, o jumento falar. Quem que criou a boca do jumento, hein? Quem que criou o jumento? Deus pode todas as coisas. Ele faz o que Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser. E o ser humano estava tão cego, que ele não viu o que o jumento estava vendo. E o jumento falou assim para ele, ei, por que você está me batendo? Eu não tenho te levado todos esses anos, não tenho sido fiel a ti. Eu acho que ele ficou assustado ali. Regalou o olho, isso não pode estar acontecendo. Mas estava acontecendo. Aí Deus abriu os olhos de Balaão. Quando ele olhou, tinha um anjo na frente, com uma espada na mão. Quem passasse por ali morria. Gente, o jumento viu, o profeta não viu. Como tem profeta cego nesse mundo. Não vê o perigo, o que ele está fazendo, que está fora da vontade de Deus. Está cego. E aí Deus falou assim, eu falei que era para você não amaldiçoar. Aí o que ele fez? Tá bom. Aí ele não foi mais por ali, voltou lá para o rei e falou assim, olha, não dá para amaldiçoar o povo de Deus. Mas o rei falou assim, mas eu paguei você para isso. Tá bom. Foi no lugar, eles vão passar por aqui. Quando o povo de Israel foi passar lá, que ele levantou a mão para amaldiçoar, ele começou a abençoar o povo. E abençoou, vocês vão crescer, vocês vão prosperar, essa terra vai ser de vocês. Baraque ficou louco, mas o que é isso? Sabe o que é isso? Que Deus tomou a boca do profeta. Aleluias! E não deixou ele falar o que ele queria. Eu quero que os irmãos compreendam que Deus tem poder sobre todas as coisas. Ele pode. Aí o rei ficou indignado. Ele falou assim, o quê? Eu paguei para você amaldiçoar. Aí você vai e abençoa este povo. O que é isso? Aí ele disse assim, olha, não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Salmo 91 diz assim, praga alguma chegará na tua casa, na tua tenda, porque aos seus anjos Deus dará ordem ao teu respeito, para proteger e guardar você em todos os teus caminhos. Não é maravilhoso isso? Alguém pode falar assim, olha, tem pessoa que está pondo olho gordo. Pode pôr olho gordo, magro, olho torto. O que for, está escrito, praga alguma vai chegar na tua casa. Aí a pessoa está fazendo uma macumba. Pode fazer macumba, boa cumba, ruim cumba, não importa. Praga alguma vai chegar na tua casa. Aos seus anjos ele dará a ordem ao teu respeito. Alguém está me amaldiçoando. Sabe o que está escrito? Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. A pessoa pode tentar falar, fazer coisa contrária, tentar te destruir. O que a pessoa fizer não vai prosperar. Volta para essa própria pessoa. Deus vai pôr em juízo isso daí. Mas sabe o que é isso daí? A vontade de Deus
para com aqueles que estão na vontade de Deus. E quando o rei viu que não tinha como amaldiçoar aquilo que Deus tinha abençoado, ele teve uma ideia. Aí foi maligno o negócio. Ele falou: já sei, vou fazer o povo de Deus pecar. Pensou? Olha a ideia que ele teve. Como? Ele reuniu um monte de mulheres, bem próximo ali, armou um monte de tenda no deserto, colocou assim, free sex shops. Colocou assim uma placa ali. E tinha também carne para comer, beber, tinha tudo ali. Aí aqueles homens andando naquele deserto por não sei quanto tempo. Aquela mulherada lá, tudo bolsinha na mão, rodando. Os homens foram todos lá. O Balaão não conseguiu. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Sabe por quê? Maldição sem causa, não acontece nada. Pode amaldiçoar o que for. Se eu não der motivo, não vai pegar, a praga não pega. Agora, e se der motivo? Israel deu motivo. Até então, nada tinha acontecido com eles. Aí esses homens foram todos lá, visitar aquelas mulheres. Visitaram, comeram, beberam, se prostraram aos outros ídolos que lá tinham também. Fizeram tudo errado. Sabe qual foi o resultado? Veio uma praga no meio do povo, veio uma doença mortal. E o povo começou a morrer. E aqui fala que 23 mil morreram em um dia. O que eu quero que os irmãos compreendam é que quando uma pessoa começa a fazer aquilo que Deus fala que não é para fazer, aquilo que são atos lá do Egito, da vida de pecado, e a pessoa começa a praticar, abre as portas do inferno, sabia? E as trevas vêm para destruir. Vem para destruir. E as trevas entraram ali, e começou essa praga no meio do povo. Lá teve que Moisés, Arão, fazer sacrifício e arrancar aquelas pessoas que tinham feito coisa errada. Um dos homens pegou até uma mulher escondida, levou para a tenda dele. Que ninguém está vendo. Como? E a nuvem, aleluias. Lembra da nuvem? A pessoa está fazendo coisa errada, a nuvem está lá em cima. O Espírito Santo, ele vê todas as coisas. Pode estar dentro da tenda, dentro da casa, escondido, não importa. Aos olhos de Deus, ninguém se esconde. E aquele homem com aquela mulher precisaram ser mortos. Precisaram ser mortos, para que a praga cessasse no meio do povo. Quanta gente morreu naquele dia. O profeta não conseguiu amaldiçoar, porque o povo estava fazendo o que era correto. Então eu falo para os irmãos agora, dentro dessa palavra, você quer atrair coisa ruim para a vida? Começa a pecar. Começa a fazer coisas que são próprias lá do Egito. Aí vem o quê? Vem a angústia, vem a aflição, vem a dor, vem a enfermidade, vem tudo isso daí. Muitas vezes a pessoa fala, mas Senhor, por quê? Por quê? Dá uma olhadinha na vida, dá uma olhadinha na situação, dá uma olhada no passado. Veja se não tem nada que ficou pendente, se não tem nenhuma porta das trevas aberta. Muitas vezes até um ódio, uma raiva, algo que a pessoa não consegue perdoar, ou algo que a pessoa feriu alguém também não foi lá pedir perdão. Sabe, são portais do inferno que abrem-se na vida dessas pessoas. Irmãos, isso daí é tão sério, mas é tão sério, que uma vez um sacerdote, ele ia ministrar. Ele ia ministrar. E quando ele chegou para ministrar, um demônio apareceu do lado dele ali. Ele não pôde ministrar. Ele falou, mas Deus, por quê? Tem um espírito das trevas aqui. Aí Deus falou, sabe por quê? Porque sua roupa está suja. Sabe a veste sacerdotal? Não estava nem falando da veste interna dele, a roupa dele. Ele tinha que estar impecável diante de Deus. Estava suja. E pelo fato da roupa estar suja,
abriu o quê? A porta do inferno. E o demônio estava ali para perturbar. Quem sabe, às vezes, quando algo está emperrado, algo não vai, será que não tem nenhuma ligação com coisas das trevas? Aqui várias coisas aconteceram. Nós vemos que o povo tornou-se idólatra, prostituiu-se e começaram a tentar a Deus, não crendo no Senhor, duvidando das promessas de Deus. No verso número 9, ele diz assim: não tentais a Cristo, e não murmureis. Verso 9, não tentemos ao Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Quando nós deixamos de crer nas promessas de Deus, isso é provocar Deus a ira. Quando nós não cremos no que Jesus Ele é capaz de fazer, entristece o coração, é provocação. E não murmureis. Quantas pessoas reclamam de tudo na vida, de tudo. Ai, o culto hoje foi fraco. Ai, o culto hoje foi muito barulhento. Ai, está frio, está calor. A pessoa nunca está contente com nada. Gente, isso é pecado. Sabe por quê? Está escrito assim: a tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, essas 4 coisas que nós vemos aqui fazem parte do que? É da purificação da igreja. Deus, Ele quer que a igreja seja pura. Ele está esperando lá nos céus quem? Um povo puro. Sabe, um povo bom, um povo zeloso, cuidadoso, de boas obras. Esse é o povo que vai estar morando nos céus. Como que está a sua vida diante de Deus? Convido a igreja a ficar em pé agora. Quero que o grupo de louvor já vá à frente também. Por favor. Aleluias. Não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E no finalzinho diz assim, olha: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Mas antes com a tentação, dará também um meio de saída, para que possais suportar. Não adianta nós falarmos assim: mas Deus, eu não aguento, é o tentador. Não é não, é humana, somos nós aqui que fracassamos, somos fracos na nossa fé, na nossa decisão. A mensagem desta noite é a purificação da igreja. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. A igreja, ela precisa ser pura. E tudo aquilo, tudo que está errado, tem que ser tirado do meio. Não pode continuar uma vida em pecado, uma vida fora da presença de Deus, fazendo o que está fora. Está escrito assim, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo pois que o homem semear, isso também ele colherá. Se nós semearmos a palavra de Deus, nós vamos colher conhecimento. Se nós semearmos na nossa vida oração, nós vamos colher poder. Sabe, se nós semearmos na nossa vida retidão, nós vamos colher justiça. Vamos semear o que é bom. A Bíblia fala tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é agradável. É isso que nós temos que buscar. Aqui nós vimos esse triste exemplo. Quantas pessoas morreram e quantas pessoas hoje estão morrendo, e estão mortas muitas vezes, porque está uma vida de pecado. Mas o nosso Deus,
é o Deus do impossível. Ele pode perdoar, sim, mas eu não posso permanecer no pecado. Ele é o que nos purifica e nos lava. Feche os olhos todos neste momento. Vamos orar e vamos fazer assim uma oração de confissão. Sabe, se em alguma dessas palavras que foram passadas aqui hoje, algo o Espírito Santo falou ao seu coração, sabe, é o momento de você falar assim: Senhor, me perdoe. Sabe, se você quer mesmo fazer um concerto com o Senhor, sabe, eu quero que todos fiquem com os olhos fechados, mas levante a sua mão e fale assim: Senhor, me perdoe, me perdoe, me perdoe, Senhor, porque eu quero uma nova vida em Ti. Aleluias. Nosso Deus é o Deus que nos purifica e nos lava completamente, e Ele quer nos fazer chegar à terra prometida. Ele tem bênçãos para a sua vida, assim como Ele tinha uma terra prometida para este povo aqui. Somente Josué e Caleb chegaram, porque foram fiéis. Seja fiel, para que o Senhor possa te colocar no lugar onde Ele prometeu, no lugar onde Ele já tem preparado. O Senhor diz assim: convertei-vos, convertei-vos, endireitai os vossos caminhos. Não precisa, muitas vezes Ele vem e fala, Ele não precisa repreender. Hoje o Senhor está falando: convertei-vos os vossos caminhos. Aceita essa palavra do Senhor. Deus eterno, nós estamos na Tua presença e ouvimos a Tua palavra, Senhor. Não queremos padecer como o Teu povo padeceu ali no deserto, mas queremos, assim como Josué, como Caleb, queremos poder assim estar na Tua presença, podemos chegarmos à nova terra, à nova Jerusalém, lugar que Tu tens preparado para nós. Deus eterno, em nome de Jesus, cada um que se posicionou com a mão levantada dizendo: perdoa-me, Senhor, purifica nesta hora, Senhor, purifica, perdoa, perdoa, perdoa. Purifica, purifica, vai purificando, Senhor. Lava com o Teu sangue precioso, Senhor, cada uma destas vidas, em nome de Jesus. Hoje é um novo começo para nós aqui, Senhor, porque demos ouvidos à Tua palavra. Senhor, está escrito aqui que Tu, Senhor, vai nos ajudar para que nós possamos suportar. Aleluia. Tu vai nos dar uma saída para que possamos suportar. Meu Deus, sonda cada coração e dá uma saída para aqueles que estão assim: Senhor, não aguento mais. Mas, Senhor, nós nos prostramos aos Teus pés e Te pedimos estas bênçãos. Perdoa-nos, purifica-nos, porque queremos estar contigo aí na glória. Em nome de Jesus, eu Te agradeço por estas bênçãos. Em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Glória a Jesus.